dia, nono ano! Tudo bem com vocês? Nono A, nono C, que saudade que eu tô de vocês, hein? Mas olha só, independente da nossa distância, vamos estudar, a gente precisa manter isso, né? Manter o nosso foco. E aí, preparei para vocês hoje uma aula para que a gente possa trabalhar sobre a transição da monarquia brasileira para a República Democrática, tá? Gente, olha só, para que a gente possa pensar um pouco nisso, é um tema novo para vocês agora, né? Principalmente porque nós estávamos falando de Primeira Grande Guerra, e agora eu quero trabalhar com vocês o capítulo 3 do livro, que vai falar então dessa transição da monarquia para a república e a República Brasileira em si, ok? E aí, gente, para que a gente possa entender essa monarquia brasileira, para poder transformá-la numa república, a gente precisa então pensar o que era o Brasil no século XIX. O Brasil no século XIX, ele era um tripé, tá? A gente pode pensar no formato de um tripé. Nós temos aí, então, os cafeicultores, nós temos, então, uma monarquia e nós temos também um governo ligado à escravidão. Então, é um país monárquico, escravista e latifundiário. Esse país monárquico, escravista e latifundiário, ele então simplesmente estava passando por diversas transformações, né? Como todo mundo estava passando. E o Brasil era tido como um país mais atrasado, tá? Em relação aos demais países que já tinham passado por uma revolução industrial, né? O Brasil ainda estava no iniciozinho dessa industrialização dentro do governo de Dom Pedro II. Para isso, então, a gente precisa pensar aqui o que leva a essa transição, o que leva a acabar com a monarquia e começar uma república no Brasil. Os fatores, gente, são variados, mas eu vou colocar para vocês aqui alguns. Primeira coisa, meados do século XIX, então o Brasil era um país escravista, né? E existia um grande grupo de pessoas que eram republicanos e abolicionistas. Nesse sentido, então, o Brasil ele precisava se adequar aos demais outros países, mas a própria monarquia e a elite brasileira falavam que, por exemplo, não podemos deixar de termos escravos. Não podemos deixar de termos os escravizados, porque eles, então, são os braços do país e sem eles o Brasil simplesmente vai falir, né? Então foram feitas algumas leis que são chamadas leis abolicionistas. Essas leis abolicionistas foram também conhecidas como leis para inglês ver, que a Inglaterra estava simplesmente pressionando muito o Brasil para poder acabar com a escravidão. Só que aí, então, o governo brasileiro determinou, não, vamos fazer as leis abolicionistas e acabar com a escravidão de forma gradativa, tá? Preparei para vocês aqui um conjunto de slides para que a gente possa acompanhar, tá bom? Vou colocar para vocês esse conjunto de slides, ok? Prestem bastante atenção, tá? Olha só. E, primeira coisa, é um tema que eu vou gastar mais de uma aula, então eu dividi aqui os slides, até mesmo para não ficar cansativo para vocês, tá bom? E aqui nós temos então a parte 1 da Proclamação da República, ok? Pessoal, esses primeiros slides são então de cunho pedagógico, para que eu possa me referenciar também. E aí, olha só, tem essa web aula, essa apresentação de slides, e vou deixar as atividades complementares para vocês, tá bom? Olha só, aqui eu vou colocar o link da web aula para vocês. E agora a gente já começa falando do nosso conteúdo. Leis abolicionistas, tá? Essa abolição no Brasil, ou seja, o fim da escravidão, como eu falei para vocês, ela acontece de forma gradual, tá? Lenta e gradual. Ou seja, o governo não estava interessado em acabar com a escravidão, não. Principalmente pela construção ideológica da própria escravidão dentro do país.
colocou-se na cabeça das pessoas que a escravidão, se ela acabasse, simplesmente o Brasil ia acabar, ia quebrar. Então, de certa maneira, a gente precisa entender que essas leis, elas foram tão lentas, mas tão lentas, mas por conta do próprio interesse da elite, tá? Então nós tivemos algumas leis aí. A primeira lei que eu quero mostrar para vocês aqui é a chamada Lei Eusébio de Queiroz. Essa lei Eusébio de Queiroz, ela é do ano de 1850 e ela coloca fim ao tráfico negreiro no país, tá? Ou seja, não poderia mais buscar escravizados lá na África e trazer para o Brasil, ok? Isso diminuiu bastante o próprio número de escravizados. No final do século XIX, nós já nem temos essa notoriedade da quantidade de escravizados no país, se a gente for colocar por assim dizer, tá? A próxima lei que vai ser criada vai ser a Lei do Ventre Livre. Olha só, 21 anos depois, em 1871. E aí então diz que toda criança nascida a partir dessa lei seria livre, tá? Que também era uma maneira para os ingleses verem, tá bom? Porque o escravizado, a escravizada no caso, ela não poderia abandonar a criança, então ficava com ela. Então isso acabava com que essa criança vivia no meio da escravidão da mesma maneira, tá? Depois, 1885, depois de 1871, só 1885, que é a lei do sexagenário, que beneficiava com então a liberdade de escravizados acima de 65 anos. Pensem comigo aqui. Os escravizados tinham uma média de vida de 40 anos. A partir da hora que colocava que todos seriam livres a partir de 65 anos, seria também uma maneira para que os ingleses vissem que estava sendo feita uma outra lei abolicionista. Apenas isso. E por fim, nós temos em 1888 a Lei Áurea. Essa Lei Áurea determinava então, gente, o fim da escravidão, tá? E isso fez com que o Brasil libertasse cerca de 700 mil escravizados que ainda existiam no país, tá? Essa lei foi extremamente importante e deu uma notoriedade muito grande para a própria Princesa Isabel. A comunidade negra mesmo não aceita muito essa data como uma data assim da luta pela própria liberdade dos escravizados. Eles então só interpretam muito mais o 20 de novembro, que é então uma data de luta dos zumbidos, de luta e morte do Zumbi dos Palmares, e não uma princesa que então deu voz, né? Na verdade, ela acaba não dando voz. Ela simplesmente foi pressionada pela Inglaterra para poder fazer essa abolição, tá? Coloquei para vocês aqui um videozinho, tá? Que eu não vou passar aqui agora, mas depois vocês vejam. A cena final da novela Sim a Moça, do ano de 2006, ok? Tem o link aí, clica no link, tá, pessoal? Olha só, vamos lá. E aí, o que leva à transição da monarquia para a república? Para que a gente possa entender essa transição da monarquia para a república, a gente precisa compreender o seguinte. Nós temos o quê? Primeiro, a república já era uma coisa que existia em todo mundo. Não seria algo diferente, algo desconhecido. Então nós temos aqui alguns manifestos que já tinham acontecido no século XIX, né, que queriam essa liberdade, que queriam trazer essa liberdade para o país. Porém, o próprio governo imperial foi tirando de cabeça e acabando com esses motins republicanos, ok? E depois disso, nós precisamos entender como que isso acaba gerando, assim, uma espécie de semente para essa nova república, né? Para essa nova forma de governo. Primeira coisa, nós temos aí a igreja contra a monarquia. Gente, a treta foi o seguinte. O Brasil
ele era governado no sistema conhecido como Padroado Régio. O Padroado Régio determinava, então, que a igreja ela tinha um controle, era controlada pela coroa portuguesa e depois da independência pela coroa brasileira, tá? E no século XIX, o Papa ele condena a maçonaria. E aí, gente, a elite brasileira em si eram formados por maçons. E isso fez, então, com que o próprio imperador, que também era maçom, não acatasse essas ordens do Papa. O clero ficou com muita raiva. E aí o imperador deu ordens para que a medida não fosse cumprida, e aí ele descaracterizou as ordens vindas do Papa, né? E aí a Igreja Católica vai entrar contra o próprio imperador, contra a monarquia, e o imperador vai mandar prender, vai mandar afastar algumas pessoas do clero. E isso fez com que, então, a monarquia brasileira perdesse o apoio da Igreja Católica. Com os militares, também teve uma treta muito grande, principalmente porque os militares se sentiam marginalizados dentro da própria monarquia. E isso fez com que, então, esses militares eles desejassem um poder maior, uma participação maior na política brasileira, tá? Principalmente após a Guerra do Paraguai, em 1880, tá? E com isso, então, gente, vai desgastar muito as relações entre a monarquia e a própria sociedade militar, tá? E, por fim, nós temos aí a própria sociedade, principalmente a elite cafeicultora do Oeste Paulista e a monarquia. Essa comunidade, então, brasileira, eles não estavam assim querendo atender aos ideais de Dom Pedro, tá? Primeiro, Dom Pedro já estava velhinho, doente, e quem governaria após a sua morte ou a sua renúncia seria a sua filha mais velha, Princesa Isabel, casada com o Conde d'Eu, tá? Que era francês. E com isso, ela não tinha tanta popularidade, tá? Para o trono pela população. Então, gente, via os próprios cafeicultores, via na própria monarquia uma espécie de atraso, tá? Os cafeicultores não estavam mais utilizando, os cafeicultores do Oeste Paulista, não estavam mais utilizando muita mão de obra escravizada já há algum tempinho, e com o fim da escravidão, com a abolição da escravidão em 1888, em 1889, essa sociedade também já estava ligada ao republicanismo, tá? Ao Partido Republicano. E isso fez com que, então, os cafeicultores também tirassem esse apoio a Dom Pedro II, ok? Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês algumas atividades, tá? Que estarão em um outro documento, beleza? Então, peguem o documento, façam as atividades de vocês no caderno com tranquilidade e muito capricho, beleza? Obrigadão, pessoal. Beijo. Até a próxima aula. Tchau, tchau, gente.